História de Senador Camará. A história de Senador Camará, ela se inicia a partir de conflitos de uso e posse da terra, sobretudo de duas grandes fazendas que foram importantes aqui na Zona Oeste, né? Uma foi a Fazenda Coqueiros e outra a Fazenda do Viegas. A Fazenda Coqueiros, sobretudo na década de 40, teve conflitos significativos pela posse daquela terra, envolvendo poceiros, grileiros, e ela é base para a parte de Senador Camará ligada à estrada do Taquaral, Santíssimo e adjacências, né? Já a Fazenda Viegas, ela é muito significativa para o nosso bairro porque ela é a base do bairro que está vinculado à Avenida Santa Cruz, Rio da Prata, Viegas, Sapo. Inclusive, até hoje, a gente tem um patrimônio cultural muito significativo no nosso bairro vinculado à Fazenda do Viegas, né? Entretanto, esse patrimônio encontra-se hoje bem degradado, bem abandonado pelo poder público, mas com um movimento aí cada vez mais forte e organizado de setores da sociedade, de moradores, de militantes, tentando ocupar esse espaço, dar vida e dar um significado para que ele possa ser apropriado pela comunidade novamente. Então essas duas fazendas são centrais para a gente entender a história do nosso bairro. Porém, esse crescimento urbano, esse crescimento populacional, que faz hoje do bairro ser muito forte, o aspecto populacional, ele vem sobretudo da década de 40, né? Quando começaram esses conflitos por terra e a formação dos primeiros loteamentos. Então a gente tem na década de 40, por exemplo, o loteamento que vai gerar hoje a comunidade do Jacaré. Na década de 50, a gente tem o loteamento que é a origem da comunidade da Coreia. Na década de 50, a gente vai ter a criação de uma vila residencial que vai dar origem ao que hoje a gente chama de bairro Jabu. E aí é importante sinalizar que o bairro Jabu foi criado pelos irmãos Jabu, mas ele visava atender militares, então ele tinha uma parceria com o poder público e foi construído de forma mais planejada, diferenciando dos demais loteamentos que existiam em Senador Camará. Na década de 70, a gente tem uma mudança nesse processo, né? Ao invés de loteamentos, passam a ter conjuntos habitacionais. Então a gente tem o Miguel Gustavo, que poucas pessoas conhecem pelo nome, que é o Rebu, e o conjunto habitacional Santa Cruz, que é conhecido como Favela do Sapo, que foi onde eu nasci e me criei por muitos anos. Na década de 80, a gente tem esse processo continuado, né, através de um loteamento que hoje gera a comunidade de Santo André. Na década de 90, o Jardim Clarice, e já a partir de 2012 a gente tem o último grande projeto habitacional, que foi o Minha Casa Minha Vida, aqui em Senador Camará. E para finalizar, quero chamar a atenção aqui de um fator extremamente importante para o crescimento urbano e populacional de Senador Camará, que é a estação de trem. A estação ferroviária de Senador Camará, ela foi construída em 1923, ou seja, nós temos aí no nosso bairro uma estação quase centenária, criada ainda no ramal Mangaratiba. Hoje a nossa estação está ligada ao ramal apenas Santa Cruz, mas no passado esse ramal foi bem maior. E o nome da estação, na verdade, é uma homenagem a um político e que se tornou também o nome do nosso bairro até hoje. Então a estação de Senador Camará é uma homenagem a um político, a um deputado e também senador pelo antigo Distrito Federal chamado Otacílio de Carvalho Camará. Tá? Então eu agradeço, dentro desses poucos minutos, a oportunidade de falar um pouco daquilo que eu considero relevante e significativo para que a gente possa conhecer e atuar cada vez mais para as melhorias e para a transformação do nosso bairro. Um abraço a todos e todas e muito obrigado.